Bom dia! Estamos começando mais um dia direto de Roma. Esse vai ser o nosso primeiro dia turistando, de fato. Ontem a gente chegou, organizou algumas coisas, nos instalamos, depois saímos para comprar algumas coisas e comer. E hoje a gente vai começar o nosso tour aqui pela Cidade Eterna. Estou com muita expectativa. E aí, já já eu mostro o que vamos aprontar nesse dia. O dia hoje está bem bonito, está bem ensolarado. E tá um friozinho gostoso. Está marcando 11 graus aproximadamente, mas acho que vai chegar uns 17. Então tá bem agradável assim. Nossa primeira parada hoje vai ser no Fórum Romano, que é um complexo que fica ao lado do Coliseu. A gente acabou de passar por essa fila. Apesar de parecer grande, ela está bem tranquila, foi bem rápido. A gente ficou aqui uns 5 minutos. E essa parte aqui, à minha direita, fica o controle de bagagem, essas coisas. Então você precisa passar por um raio-x para poder entrar no complexo. E aí eu vou mostrando para vocês tudo que a gente vai conhecer aqui nesse complexo hoje. E aqui dá pra gente ter uma dimensão do tamanho desse complexo. Então, aqui está o Coliseu, o Parque Arqueológico do Coliseu, no qual o Fórum Romano faz parte. Então, todo esse complexo aqui faz parte do Fórum Romano. É muito grande. A gente entrou por aqui. Então, a gente está aqui, nessa entrada dessa rua aqui, e todo esse complexo aqui está incluso no nosso ingresso. E a gente fez a compra dos ingressos pelo site oficial do Coliseu. E o ingresso que a gente comprou, ele dá acesso ao Coliseu e também dá acesso ao Fórum Romano. Então a gente fez um combinado, saiu um pouco mais barato e a gente comprou de maneira antecipada. Para quem não sabe, Roma esse ano está passando pelo Jubileu, que é um evento gigantesco da Igreja Católica, então a cidade está muito cheia. Para quem vem esse ano, eu sugiro que faça a compra dos ingressos, pelo menos dos monumentos principais, antecipadamente. Ali do lado de fora tem uma bilheteria, eu vi que tinha uma galera comprando ticket lá, parece que estava tranquilo, mas não arrisca. Então a gente fez a compra antecipada, foi super tranquilo. Eles pediram pra gente, na entrada, nosso documento. Aí eu tinha a foto do meu passaporte, eles aceitaram, foi tranquilo. Mas se você está vindo para cá, sabe que você precisa pelo menos mostrar ou a foto ou o documento original. Tá bom? Foi bem tranquilo, foi rápido a entrada, a fila não estava muito grande, eles agilizam bem, então foi tranquilo. Aqui a gente está começando a visita no Fórum Romano. Então, vou mostrando para vocês aqui. Logo aqui no início a gente já encontra esse monumento, que é o Templo de Antônio e Faustina. Ele começa aqui, ó, com essa escadaria. E essa escadaria leva até essa parte aqui, primeira do templo, que era onde se realizavam os sacrifícios do povo. Então aqui ficava o sacerdote que recolhia o sacrifício do povo, levava até aqui para o sacrifício. Depois isso era colocado dentro da igreja. Então a gente vê essa escadaria aqui, 6 colunas de aproximadamente 15 metros. Então esse templo ele foi feito em homenagem à esposa do imperador, Faustina. E ele data da época de 141 anos depois de Cristo. Todo esse complexo aqui faz parte da Basílica de Aemília. Ele foi construído no ano de 179 a.C.
E ainda que o nome leve o termo basílica, ele não funcionava como uma igreja. Aqui era uma instituição financeira da época e passou por incêndios, enfim. Então várias coisas aconteceram aqui nesse espaço aqui. Pessoal, basicamente a gente está num complexo aqui que funcionava como a base da cidade de Roma antiga. Então aqui nesse espaço todo que hoje é o Fórum Romano, ele é onde acontecia tudo na cidade. Então aqui a gente viu a Basílica, que era uma parte de uma financeira, né? Servia como aí uma base financeira. A gente viu aqui um templo religioso e aqui atrás de mim está a Praça do Fórum Romano, que eu já vou explicar para vocês o que funcionava aqui nesse espaço. Então todo esse espaço aqui, ó, essa área mais plana, geométrica, era onde funcionava a Praça do Fórum Romano. Era um espaço público onde aconteciam os principais eventos da cidade, Batalha de Gladiadores, por exemplo. Só que à medida que a cidade foi crescendo e ganhando outros monumentos, esse espaço ele foi perdendo a sua utilidade. E obviamente, nem tudo aconteceu, nem tudo foi construído na mesma época. Cada construção aqui é datada de um tempo diferente, à medida que a cidade foi crescendo, foi evoluindo e foi sendo administrada por imperadores diferentes, enfim. Isso aqui foi sendo desenvolvido. Então é um complexo muito antigo, mas a gente tem construções aqui de datas muito diferentes também. Mas é muito, muito legal, muito grande. Aqui atrás de mim temos a Basílica Júlia. Esse espaço todo aqui, ele era dividido em duas partes, mas todo esse complexo ele funcionava como um espaço para atividades judiciais, econômicas e depois, mais tarde, ele foi usado como comércio, né? Então tinha algumas lojas, enfim. Então ele é datado aqui do século II a.C., também bem antigo. E aqui temos o arco de Septímio Severo, imperador romano. E esse arco ele foi construído em homenagem às vitórias que ele teve sobre o Império Persa. Ele tem 24 metros de altura por 25 metros de largura. E aqui servia como uma porta mesmo, tinha uma rua que passava aqui pelo arco. Nossa, muito lindo, cheio de detalhes, e todos esses detalhes representavam a vitória do Império Romano sobre o Império Persa no domínio desse Septímio Severo. Aqui dá pra gente ter a dimensão do tamanho do complexo. A gente entra aqui, aquele primeiro templo, a praça, Templo de Júlia, ali o arco de Septímio Severo. E lá na frente, bem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, está o Coliseu. Então todo esse complexo aqui faz parte do Fórum Romano em Monte Palatino, é muito grande. Pessoal, se vocês estiverem vindo para Roma e pretendem visitar o Fórum Romano, uma dica para vocês: venham com sapatos confortáveis, porque como aqui é um complexo muito antigo, as ruas aqui são de pedra, umas pedras um pouco difíceis de caminhar. Então, venham com roupas confortáveis, sapatos confortáveis, para vocês não terem nenhum problema. É muito legal, acho que é uma visita imperdível aqui em Roma, mas venham preparados porque é um complexo grande e vocês vão precisar andar muito para poder conhecer todo ele. Bom, então fica a dica aí para vocês.
Nós compramos os tickets de maneira antecipada, a gente achou melhor porque a gente ficou com medo de a cidade estar cheia e não conseguir encontrar o ticket aqui na hora que chegássemos. Então a gente preferiu fazer isso de forma antecipada e a gente comprou no site oficial do Coliseu, que vende aquele ticket casado com a entrada do Coliseu. Então a gente está fazendo Fórum Romano e amanhã a gente vai fazer Coliseu pelo mesmo ticket. Foi 24 euros por pessoa e aí a gente achou mais prático, deu tudo certinho. E daí a gente está fazendo hoje o Fórum Romano e amanhã o Coliseu. Pela regra do site, você faz um dos monumentos num dia e, por exemplo, Coliseu você faz um dia e aí o Fórum Romano você precisa necessariamente fazer um dia antes ou um dia depois. Então a gente destinou hoje para fazer o Fórum Romano e amanhã a gente vai entrar no Coliseu. E é isso. E se vocês quiserem ter essas dicas na palma da mão, eu preparo um guia para vocês completo da cidade de Roma, com os principais monumentos, onde se hospedar, onde comer, como usar o transporte público e muito mais. Para adquirir, basta acessar o link que eu deixei na descrição desse vídeo. Pessoal, essa parte que a gente está aqui, ela foi descoberta em 1700, depois de algumas escavações de alguns arqueólogos. Aqui funcionava uma igreja, tem alguns registros de cenas bíblicas, como essa aqui do canto das batalhas do Antigo Testamento, outros ali no fundo, outros registros aqui. E essa igreja ela fazia parte aqui do complexo e ela foi enterrada novamente depois desse achado, e aí ela foi desenterrada de novo por volta de 1900. Então ela funcionava como uma igreja e ela tem alguns registros aqui também de túmulos, sarcófagos, de pessoas que foram enterradas aqui. Para acessar esse espaço você precisa de um ticket especial separado ou como o nosso, que era um Full Experience. A gente também conseguiu acessar sem precisar pagar nada mais. Então, na hora de você reservar seu ticket, observa se o seu dá acesso a todos os espaços aqui do Fórum Romano. E aqui uma reconstrução das pinturas dessa parede, como elas seriam no original e como elas estão hoje. Vai lá, professor. Fala pra nós aí, senhor. O que era isso aqui? Não seja tímido, vem cá. O que era aqui? Era o Palácio dos Imperadores. Ah, que imperador? Nero. Assim não gera conteúdo, não. Ele tava falando particular, por isso. Gente, segundo o nosso querido amigo historiador, isso aqui era um palácio. Inclusive foi moradia do imperador Nero. Tinha masmorra, era comum. O escuro, você tinha que ficar lá dentro, lá no fundo. J'aimerais trop une reconstitution de la Thaïlande. Mais il faudrait que je fasse en
A gente está no outro ponto aqui agora do Fórum Romano, um ponto mais alto. E daqui a gente já consegue visualizar o Coliseu. Gente, é legal que aqui em Roma tem várias dessas fontes espalhadas pela cidade de água potável. Você pode ir abastecendo ao longo do seu percurso. Igual BH, igualzinho. Gente, quando vocês vierem no Fórum Romano, reserve um bom tempo para vocês conhecerem o complexo. É muito grande, é muito grande. Já tem horas que a gente está aqui dentro e a gente não conheceu, acho que nem metade ainda. Então, assim, gaste um bom tempo aqui, conheça quais são os principais pontos, pelo menos. Mas reservem pelo menos meio-dia, assim, e talvez ainda seja insuficiente. É muito grande. Quanto mais você anda, mais você vê que tem coisa para conhecer. Então, fica a dica para vocês. Não venham com pressa, porque vocês não vão conhecer nada. E a gente está entrando agora no Museu do Palatino. Para acessá-lo também você precisa de um ticket especial, mas o nosso dá acesso sem a gente precisar pagar nada mais, que é o Full Experience, como eu falei com vocês anteriormente. A gente entrou aqui agora no Museu do Palatino para ver o busto lá de Nero, da estátua de Nero, mas estava fechado o segundo piso para manutenção, enfim. Então a gente conseguiu ver algumas coisas na parte de baixo e somente. É isso, acontece. Perto do Coliseu também tem uma entrada para o Fórum Romano. A gente entrou do outro lado do complexo, mas para quem estiver por aqui também tem uma entrada. Agora tá bem cheio. A gente está aqui na estação Colosseu, que fica em frente ao Coliseu. E a gente está indo para o Vaticano agora. E daí a gente vai comprar nossos tickets do metrô. 24 horas? Vamos pegar essa. Vem cá, moço, isso é 48? Acho que vale mais a pena. A gente roda hoje e amanhã. Podemos, pega 48.
€50. Cadê o... Aqui. Saiu só um, peraí. Estamos chegando no Vaticano. A gente marcou para 4 horas a nossa entrada nos museus do Vaticano. Então a gente já está chegando aqui. Viemos de metrô, a gente estava ali perto do Coliseu. E a gente veio direto para cá de metrô. Agora a gente vai só parar para comer alguma coisa. E daí a gente vai já entrar lá. A gente parou para comer aqui, ó, nessa pizzaria. Você escolhe o sabor, pega, pesa e come. E é bem pertinho aqui da entrada do Vaticano, quando você chega pela estação Ottaviano. Então a entrada tá aqui, a pizzaria tá bem aqui, quase na esquina. Muito boa, barata, bem clássica mesmo, vale a pena. Deve ter un po' di non è il tuo pranzo, devo guardare. Chegamos no Museu do Vaticano. A entrada tá aqui e tem uma filazinha bem considerável para poder entrar. A gente já quer aguardando também, a gente comprou o ingresso antecipadamente. E o Vaticano, pessoal, ele tá dentro desse muro. A entrada do Museu do Vaticano ela fica do lado de fora. Então pra cá tá a cidade de Roma e aqui a muralha que cerca todo o território do Vaticano. Olha, gente, que lindo essas senhoras aqui, olha, furando fila. Que bonito, olha. Elas fingindo assim que não são com elas. Muito bonito. Ai, é muito sem noção, né? Os tickets que compramos pro Museu do Vaticano, eles eram com horário marcado, para as 4. Então a gente precisou chegar mais cedo para pegar uma fila. Então se for o seu caso, chegue um pouquinho antes, porque a fila é bem grande. Então para você não demorar muito a entrar, sugiro que você chegue alguns minutos antes. Então é isso, é muita gente. Então fica a dica aí pra vocês.
Traduz pra gente, vai. Não, fala mais alto. Na época do rei Salomão II, os castelos eram feitos de pedra para fortificar contra os cavalos inimigos. Mas cada pedra poderia também ser usada como arma para atirar na cabeça. O resto tá bem borrado. Tá borrado, entendi. Pessoal, se vocês são apaixonados por arte, história e cultura, o Museu do Vaticano é um destino que não pode faltar na lista de viagem de vocês se vocês estiverem vindo para cá. Ele está localizado na cidade do Vaticano e esse museu é um dos mais famosos e mais importantes do mundo. Ele foi fundado em 1506 pelo Papa Júlio II e esse museu é uma verdadeira viagem através do tempo e da arte. E seu acervo conta com mais de 70 mil obras. E ao longo dos anos, ao longo dos séculos, papas e artistas renomados desenvolveram toda essa coleção, transformando o museu em um verdadeiro tesouro da humanidade. O museu abriga uma vasta gama de peças que abrangem desde a arte clássica até as mais impressionantes criações do renascentismo. Entre as principais obras estão as esculturas gregas, as esculturas romanas, como o famoso Laocoonte, e as coleções egípcias, sem dúvidas, que são, sim, deleite para quem ama arqueologia. Porém, o maior destaque de todos é, sem dúvida nenhuma, a Capela Sistina. Para muitos, uma visita ao Vaticano só se torna completa com a experiência de admirar o teto da capela, que foi pintada por Michelangelo entre os anos aí de 1508 e 1512, e é realmente lindíssimo. Sua obra-prima, a criação de Adão, que está pintado no teto da capela, é um dos maiores ícones da arte mundial. A obra de Michelangelo não apenas revolucionou a arte de sua época, mas também consolidou a Capela Sistina como um dos locais mais visitados e reverenciados do mundo. Ao caminhar pelos corredores do museu, você não apenas mergulha na grandiosidade da arte e da história, mas também se conecta com a riqueza cultural que marcou a trajetória do Ocidente. Cada obra é um fragmento de história e a experiência de visitar esse museu é uma verdadeira aula de humanidade. Se você tiver a oportunidade de conhecer o Vaticano, reserve um tempo para explorar todo esse museu, pois arte, beleza, história, cultura estão em cada detalhe, cada sala, cada escultura, e isso conta uma história que atravessa o tempo e nos conecta com a grandiosidade da humanidade. Então, aproveite, é um museu incrível, gaste muito tempo, explore esse museu e eu tenho certeza que a sua visita será incrível. A gente acabou de sair da Capela Sistina. A gente tem acesso a ela por meio do Museu do Vaticano, então o ingresso já é incluso o acesso à capela. É uma obra que foi erguida em 1473, a partir de 1473, e ela ganhou esse nome porque na época o Papa era o Sisto IV, então por conta do nome dele, a capela ganhou esse nome de Capela Sistina. E, gente, é uma capela lindíssima, a gente não consegue filmar nem fotografar, então vindo aqui para ver como que é essa obra. Então tem pinturas de diversos artistas da época do Renascimento, mas as mais famosas são do Michelangelo. Então, assim, é um ponto imperdível do museu. Realmente um lugar belíssimo, belíssimo. E é isso, se vierem para cá, visitem o Museu do Vaticano. É um museu incrível, enorme, com muita obra. Então, gastem o tempo de vocês visitando e conhecendo esse museu, porque é de verdade belíssimo. Fora a arquitetura do museu, do prédio, que é assim, espetacular. Então, cada sala que você entra é um choque, assim, porque é tudo muito diferente e muito, muito belo. Então, fica a dica para vocês aí de conhecerem esse museu e
conhecerem também a Capela Sistina. É isso. Very good. And if you didn't take it, a couple of weeks. Quero. Tá virado pra mim. Tá pra você? Vira pra Oi, mim. pessoal, aqui é a Fernanda. A gente tá em Trastevere comendo. Uhul! Bom? Gente, depois de um dia cansativo, a gente andou igual burro velho. A gente resolveu parar aqui no bairro Trastevere para comer, para jantar. Aqui é um bairro super famoso, muito conhecido pelos bares, restaurantes, e é um bairro bastante boêmio. Então a gente veio aqui para conhecer um restaurante. A gente não conseguiu entrar no que a gente queria, então a gente procurou um outro aqui e esse foi o nosso escolhido. E depois eu conto se é bom ou não, se vale a pena. Mas o bairro é super charmoso, é bem agitado, bem movimentado, então vale passar por aqui para conhecer um pouquinho da região. O que você pediu? O que você pediu, Fê? Lasanha. Lasanha. E você, John? Risoto cortido. Eu pedi um carbonara clássico. Então, finalizamos nosso dia comendo aqui no Osteria del Moro. Gente, esse restaurante é muito bom, fica aqui no Trastevere. Pedi um carbonara e tava divino, tava muito bom. Então, se vierem aqui, eu indico que vocês passem nesse restaurante, porque realmente vale muito a pena. A sobremesa tava perfeita, a gente pediu um tiramisu. E é isso, estava tudo muito gostoso e a gente finaliza o nosso dia aqui no melhor estilo italiano, comendo uma pasta, uma bela pasta. E é isso aí, até mais. E aí, curtiu o nosso primeiro dia? Curtiu esse passeio por Roma? Então já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. No próximo vídeo a gente continua esse passeio pela Cidade Eterna e eu vou levar vocês para conhecer outros lugares tão incríveis quanto os de hoje. Vamos começar nosso dia pela Fontana di Trevi, um dos grandes símbolos da cidade. Vou levar vocês também para conhecer a Basílica de São Pedro e a icônica Praça de São Pedro no Vaticano. De lá, vamos direto para um dos símbolos mais importantes, imponentes e deslumbrantes da cidade de Roma, que é o Coliseu. Tá imperdível. Vamos também passar pelos jardins encantadores da Vila Borghese, vamos parar para fazer um lanchinho e eu vou levar vocês para conhecer um pôr do sol maravilhoso por lá, tá? Realmente imperdível. E claro, vamos fazer uma pausa para quê? Para comer. Vou mostrar para vocês uma pizzaria deliciosa, que eu comi uma das melhores pizzas da minha vida. Então, não perca, porque esse próximo vídeo tá imperdível.
incrível. Te espero lá. Tchau, tchau.